Bom dia, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Quero compartilhar mais uma mensagem de vida. Nós vamos ler a carta que o apóstolo Paulo, escreve à igreja de Corinto. Olha aqui, faço questão que vocês acompanhem comigo. Vamos dizer que são palavras minhas, né? Então, segunda carta que ele escreve à igreja que estava situada em Corinto. Diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, não pela vontade de homens, não pela ordenação dos homens, mas porque é um homem chamado desde o ventre para tal função. E o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. A graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, Pai Celeste, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação nos nossos corações. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo, a cruz, as dores, o Getsêmani, o sangue, se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, nós que estamos levando a boa nova, apóstolo, servo de Cristo, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participante dos sofrimentos, assim como Jesus passou, assim o sereis da consolação. Meus irmãos, eu queria dizer para vocês, são duas coisas bem simples. A primeira é que Paulo, ele quando começa a escrever a sua carta, ele não se intitula como o apóstolo Paulo. Ele coloca: Paulo, meu nome é Paulo. E apóstolo era a função dele. Apóstolo é um mensageiro, um menino de recado, aquele que leva a boa nova, aquele que anuncia e que fala acerca de Cristo. Paulo, em outras cartas, você vê que ele se designa como um servo de Deus, sempre submisso a Jesus, sempre submisso à palavra de Deus, um prisioneiro de Cristo, escravo de Deus, aquele que se coloca a argola na orelha, está aqui para servir a Jesus. Infelizmente, hoje as pessoas, você pega esses apóstolos dos dias de hoje, eles colocam a sua nomenclatura antes, apóstolo, bispo, pastores, e a palavra de Deus não nos autoriza que fosse assim. Jesus atendia por Jesus e ele disse: vós não sereis chamado de mestre, a ninguém chamei de pai, a ninguém chamei de guia, porque um só vosso mestre, um só vosso pai, um só é o vosso guia. Quem quiser ser o maior entre vós, que seja o menor. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aquele que era Deus aqui encarnado na terra, lavou os pés dos seus discípulos e disse que não é o servo maior do que seu Senhor, e que nós deveríamos repetir ele aqui nesta vida. Quem quiser ser o maior entre vós, que tem que ser o menor. Temos que ser como criança. Infelizmente, essas pessoas hoje ficaram arrogantes, narcisistas, homens diabo, que se vestem a carapuça de título,
mascarados, hipócritas. Chamo todo pelo nome: Himeneu, Fileto, Alexandre Latueiro, Demas, Marcos Feliciano, Valdomiro Santiago, Bispa Sônia Estevão Hernandes, Angenor Duque, R.R. Soares, missionários, homens que carregam títulos antes do nome. A palavra de Deus não autoriza que seja assim. Silas Malafaia e todas essas pessoas que falsificam a palavra de Deus. Todas as vezes que o evangelho é falsificado, a Bíblia me autoriza a chamar esses lobos pelo nome e a reparar a igreja do Senhor, assim como Paulo reparava. É necessário calar-vos, porque estão corrompendo a fé de muito. A outra coisa que eu quero dizer que fica muito claro é que Paulo disse que a tribulação acompanhava os mesmos sofrimentos que houve em Cristo, sobre o mesmo sopro do ensino de Cristo, que ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem de bom humor. É o caminho da cruz, é o caminho da dor. Quanto mais o vaso é trincado, mais o tesouro cresce do lado de dentro, mais a alegria e a consolação também nos acompanha. Nós passamos pelas dores, mas nós também provamos a alegria e o testemunho, o derramamento do gozo do Espírito do lado de dentro. Nós que somos homens relativos e vivemos num mundo caído e temos um coração caído, precisamos ser tratados pelas contingências e pelas dores e pelas aflições deste mundo, senão nós viramos diabo. Hoje nós vemos ensinamentos do Evangelho totalmente distorcidos, principalmente da fé rema, onde as pessoas ensinam que nós nos convertemos a Jesus e Jesus coloca um tapete vermelho e que nós não vamos mais passar por essas coisas. Tipo expressões que eles usam: eu não aceito, eu decreto, eu sou filho do rei, eu não quero passar por isso porque eu não aceito, porque está na sua palavra. Também está na palavra de Deus que ele poda e que ele prova e que nós passamos por tribulações e que nós não temos o direito de decretar e dar ordem para Deus, porque é graça, é favor e merecido. Graça se pede, pedida se vos dá, batei e abri-se-vos-á. Eu nunca vi o apóstolo Paulo falando eu não aceito, eu nunca vi Jesus falando eu não aceito. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Essas igrejas, esses ensinamentos estão influenciando o planeta e corrompendo a fé de muito. Verbo da Vida, G12 e todos esses que se estribam nesses ensinamentos e que fizeram faculdade aqui em Atibaia e no mundo, e estão ensinando, influenciando o planeta. Jesus disse que não acumuleis tesouros nesta terra, aonde a traça e a ferrugem come, mas buscai os tesouros lá do alto, aonde a traça nem ferrugem pode roubar. Vocês estão ensinando as pessoas a se enriquecer e a buscarem fama, a viver da glória dos homens, pedindo tudo isso em nome de Jesus. E quem está ouvindo a oração de vocês é aquele que disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Homens diabo, todas as vezes que o ensino do evangelho é falsificado, eu me pronuncio. Se vier um anjo do céu pregando outro evangelho, tem que se considerar anátema, ainda que saiam dessa boca dos pastores e desses apóstolos que não são ungidos pela vontade de Deus, foram ordenados pela vontade de homens. Vocês que foram em posições de igrejas de homens e que se intitulam como sendo servo de Deus, vocês se servem de Deus e vocês se servem das pessoas. Tu me amas, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas são deles, vocês não são donos. Para poder sair por aí,
uma ovelhinha de vocês, para poder fazer xixi no banheiro, tem que pedir ordem para vocês. Vocês fizeram da igreja de Deus uma pirâmide, como os apóstolos, os bispos estão em cima e mandam em todas as ovelhas. A igreja de Deus não é pirâmide, a igreja de Deus é corpo. Um é mão, outro é braço, o outro é perna, e o único que é o cabeça da igreja é Jesus Cristo. É necessário calar-vos. Ai de vós, escribas e fariseus, não entram no reino, nem deixam os outros entrarem. Fazem de um prosélito, um novo convertido, ficar 2 vezes mais filho do inferno. Eu não me calarei. Jesus disse: aquele que observar e ensinar esses mandamentos será considerado grande no reino de Deus, e aquele que violar e falsificar será considerado mínimo no reino de Deus. A ira de Deus, ela se derrama muito mais naqueles que ensinam. Vocês estão brincando com fogo eterno. É muito melhor pegar ali uma corda e se atirar com uma pedra no pescoço do que aquele que faz um desses meus pequenininhos tropeçarem. Vocês estão brincando com fogo eterno. O caminho de Jesus é o caminho da cruz, é o caminho das dores, é o caminho das aflições, mas Deus é o Deus que nos conforta no meio de tudo isso, o Deus do nosso conforto, o Deus da nossa salvação. E o amor de Cristo é derramado em nossos corações. Que Deus abençoe a todos.